Boa tarde. Espero que esteja tudo bem com vocês. Vamos dar início à nossa aula. Vou colocar aqui a apresentação. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre a resistência negra nos engenhos. E aqui nós vamos estar tendo um estudo de caso. Então, aqui, ó, o texto fala para gente que no século XVI, os engenhos eram controlados pelos jesuítas. Nós estamos falando também que por volta desse mesmo século, o território brasileiro foi feito pelo Marquês de Pombal a expulsão desses religiosos. Para quem não sabe, os jesuítas faziam parte da Igreja Católica e eles tinham como missão, basicamente, não é conscientizar, evangelizar os indígenas, né? Então, a primeira época da conquista do Brasil, ou na verdade, de que Portugal, né, veio, conquistou a base de muito sangue, principalmente dos indígenas, os jesuítas eram um dos responsáveis por fazer a laicização desse povo. Quando eu estou entendendo laicização, eu estou dizendo que os jesuítas eram responsáveis por transferir, digamos assim, o que a civilização, né, para os indígenas. Os jesuítas tinham tanto poder que o texto mesmo fala que eles eram como se fosse um estado paralelo. É como a gente pode ver atualmente as milícias digitais ou as milícias propriamente físicas, né? Tem o Estado e tem o outro poder, né? Por isso que ele fala paralelo. Tem basicamente a mesma força, digamos assim. E o Marquês de Pombal fez essa expulsão. Com a expulsão dos jesuítas, Manuel da Silva Ferreira comprou o engenho na qual trabalhavam cerca de 300 escravizados. Em 1789, muitos deles se revoltaram, e depois de matar o mestre de açúcar, um dos trabalhadores especializados de engenho, esconderam-se nas matas. Em 1790, as lideranças escravizadas enviaram um documento com uma série de reivindicação ao proprietário do engenho. Então, nós estamos falando de um engenho, do engenho de Santana, na Bahia, que inicialmente era controlado pelos jesuítas, que depois, com a expulsão deles, foi controlado por Manuel da Silva, que em um dado momento cometeu o crime, porque uma morte é crime, e o que aconteceu? As outras pessoas que viviam em situação de escravidão fugiram, confeccionaram um tratado e mandou para o dono dessa fazenda, né, desse engenho. Esse tratado que nós vamos analisar, depois eu vou estar passando para vocês. De acordo com o texto, esse tratado é um documento histórico, né? É um documento que comprova para a gente a vida das pessoas daquela época. Então, ele diz assim: pelo tratado, podemos perceber que os escravos realizavam diferentes tarefas, né? Então, cuidavam do funcionamento do engenho, plantavam mandioca, produziam farinha, extraíam lenha, realizavam transportes do produto. No entanto, não possuíam as ferramentas de trabalho, uma reivindicação presente no tratado. Né? E detalhe, faziam todo esse trabalho e não recebiam pagamento. O texto continua. A análise desse documento permite concluir que os escravizados também comercializavam. Outro tema abordado é o trabalho das mulheres. Segundo o documento, elas plantavam mandioca e carregavam lenha, além de exercer diversas funções no engenho, o que indica a existência de uma especialização e de uma divisão sexual do trabalho,
Isso quer dizer que os homens faziam determinado trabalho e as mulheres faziam outro tipo de trabalho. O tratado também é indicativo da existência de uma hierarquização entre os próprios escravizados, muito deles já nascidos no Brasil, uma vez que determinadas tarefas consideradas mais desqualificadas deveriam ser atribuídas aos pretos minas, os africanos. Ou seja, o tratado reivindicava que as pessoas já nascidas no Brasil tivessem um determinado tipo de trabalho em comparação com aqueles que eram trazidos já forçadamente da África para o Brasil. Continuando. Os escravizados também reivindicavam mais dias livres para poder trabalhar por conta própria. Isso talvez possa indicar uma mentalidade comercial em formação, pois podiam estar pedindo esses dias livres para produzir e vender seus produtos no mercado, o que corrobora com a ideia de que o que corrobora essa ideia é que eles também exigiam que seus produtos fossem transportados com os do senhor, dessa forma isentando-os do frete. Ainda em 1790, 16 escravizados foram presos e a revolta se encerrou. Em 1806, Gregório Luiz, o líder, foi julgado e os demais foram vendidos. Então, aí aqui está a fonte histórica que nós vamos trabalhar. Essa foi uma introdução. Vocês vão dar uma lida nessa fonte histórica. Fonte histórica, lembrando, é todo documento que a sociedade produz. Então, esse é um documento muito importante. Leu a fonte histórica. Ela vai terminar aqui, ó. Aqui está a fonte, Tratado do Engenho de Santana, como eu falei, é o engenho na cidade da Bahia. E aqui tem, registre em seu caderno. Número 1. Por meio da análise do documento, é possível perceber a multiplicidade de tarefas necessárias ao fabrico do açúcar. Justifique. Você, após ler o documento, consegue identificar que para fazer o açúcar é necessário várias tarefas, várias etapas? Sim ou não? E justifique. Então, se você identificar que sim, você vai justificar. Como? Colocando as etapas. Ok? Número 2. Em sua opinião, qual era a mais significativa reivindicação dos escravizados? Depois de você ler esse documento, desse tratado, o que você considera mais significativo? Ou seja, o que era mais importante de acordo com a sua opinião? Número 3. Os escravizados do Engenho de Santana lutavam pelo fim da escravidão? Justifique. Se você acredita que sim, coloca o trecho do tratado que fala disso. Se você acredita que não, coloca também o trecho do tratado que justifica isso. Lembrando que tem que estar dentro do documento histórico. Não é uma opinião assim, eu acho. Não. É uma opinião depois de ler o documento histórico. Número 4. Dois historiadores analisaram o tratado e formularam hipóteses diferentes. Caso ele tivesse sido aceito. Para Antônio de Barro Castro, o tratado tinha um caráter revolucionário, pois visava a superação da ordem instituída. Em seu caderno, transcreva um trecho do texto para confirmar esse debate. Um trecho que fala sobre o caráter revolucionário, pois visava a superação da ordem instituída. Qual era a ordem? A ordem no senhor, a ordem dentro do engenho era que existia um senhor do engenho e existia a instituição da escravidão, ou seja, o trabalho forçado sem a remuneração. Né? Então, isso incluía que pessoas eram trazidas
obrigatoriamente sem a vontade delas, né? Então, ela estava lá na casa dela, na aldeia dela, na cidade dela, e foi trazida forçadamente para o trabalho gratuito no Brasil, que é o trabalho escravo. Então, a primeira tese, de acordo com Antônio de Barros, era que as pessoas queriam acabar com isso. Então, você vai pegar um trecho desse tratado e colocar aí na número 4. Número 5. O historiador Jacob entende que o tratado não era revolucionário, pois exigia apenas a instituição de direito anteriormente existente. Transcreva um trecho do documento que confirma essa ideia. Então, aí, nós temos dois historiadores. Um que fala que eles queriam quebrar de vez a escravidão, né, essa instituição, e o outro dizendo que não. Eles só queriam alguns direitos que eles tinham antes e perderam. Então, deixa eu parar aqui. Esse é o nosso trabalho de hoje. Qualquer dúvida, fale comigo.